Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Dev Pistola. Hoje nós iremos falar sobre programação estruturada, mas antes vamos à nossa revisão. Na aula passada nós falamos sobre procedimentos, o que é, como funciona e qual a sua estrutura. Também falamos sobre variáveis globais e locais, a cultura dos comentários e o uso de bloco de comandos para cenários onde mais de um comando precisa ser executado. Hoje nós iremos falar sobre programação estruturada. Mas, Mestre Supremo, você disse que iríamos falar sobre procedimentos nessa aula. Exatamente, gafanhoto. Mas para continuarmos a falar sobre procedimentos, eu preciso ensinar para você o que é programação estruturada. Programação estruturada é um paradigma de codificação de software. É um estilo de programação que busca estruturar o código de maneira clara e modular, dividindo-o em partes menores, gerenciáveis e reutilizáveis. Isso quer dizer que nesse estilo de programação, um procedimento deve ser o mais específico e independente possível. Cada procedimento deve realizar uma tarefa bem definida. Daí, o Enzo vai falar assim: em programação estruturada é coisa do passado. Só que a besta que fala isso nunca deve ter programado usando esse paradigma. Pior, a grande maioria programa de forma estruturada achando que está programando orientado ao objeto. Alguém falou para ele que programação estruturada era coisa do passado e agora ele simplesmente repete como se fosse um papagaio. Bem, para explicar melhor como funciona a programação estruturada, nós iremos utilizar novamente a analogia com as receitas. Na primeira aula sobre algoritmo, eu te mostrei a diferença entre comando, algoritmo e software usando essa comparação. Acender o fogo é um comando, fritar um ovo é um algoritmo, preparar uma refeição é um software. Agora, se uma refeição é um software, então ele é formado por vários algoritmos, ou seja, por vários procedimentos, a maioria específica e independente. Agora, imagine que você precisa escrever um algoritmo para essas duas refeições, para esses dois softwares. Perceba que elas possuem apenas um item divergente e que os demais itens são idênticos. Seguindo o estilo passo a passo, seria algo assim. Veja que nós passamos de itens para ações. Nas receitas anteriores, nós tínhamos apenas os itens que compõem esses pratos. Agora nós temos ações que descrevem como preparar cada prato. Só que cada ação é formada por tarefas menores, ou seja, cada procedimento é formado por um grupo de comandos. Traduzindo esse passo a passo para o português, teríamos algo parecido com isso. Dois algoritmos com comandos simples, específicos e fáceis de entender. No entanto, como vimos na aula passada, cada comando desse é um procedimento que precisa ser codificado para que o computador saiba exatamente o que ele deve fazer. Logo, nós teremos todos esses procedimentos descritos antes do bloco principal dessa maneira. Daí, você pensa assim: eu não preciso codificar duas vezes. Basta eu codificar uma vez e copiar depois, certo? Errado, gafanhoto. É assim que os seus problemas começam. A partir do momento que você começa a duplicar o seu código, você também começa a duplicar os seus problemas e a duplicar o seu esforço. Se você não prestar atenção e errar na primeira codificação, você vai espalhar esse erro por todo o seu software, ou pior, por vários programas. Daí, quando você encontrar o erro,
vai ter que sair corrigindo em todos os lugares onde você colou o código copiado. Além da questão dos erros, nós também temos a questão da evolução natural do software. Você pode perceber que tem como melhorar o seu código, você pode aprender uma técnica nova, pode mudar a tecnologia utilizada, pode implementar um novo recurso, uma nova funcionalidade. Qualquer um desses cenários fará você alterar o seu código original e, com isso, tendo que alterar todas as cópias que você fez. Qual a solução para isso? Programação estruturada. A programação estruturada incentiva a criação de biblioteca de funções, que basicamente é uma coleção de procedimentos reutilizáveis projetados para realizar tarefas específicas, agrupados em uma unidade lógica, formando uma biblioteca. Entendeu? Não, né? Bem, vamos lá. O conceito diz que uma biblioteca de funções é uma coleção de procedimentos, ou seja, são vários procedimentos, agrupados em uma unidade lógica, ou seja, eles se encontram no mesmo lugar. Resumindo, uma biblioteca de funções é uma caixa de ferramentas. No nosso exemplo, a biblioteca de funções é um livro de receitas. Assim, voltando para as nossas receitas, a primeira pergunta a ser feita é: como fazer para que esses dois softwares compartilhem as mesmas funções? Como vimos, nós precisamos criar uma biblioteca de funções, ou um livro de receitas, que nada mais é do que uma unidade com procedimentos agrupados. Uma unidade não é um programa, ela é uma coleção de procedimentos. Por isso, ela não tem um bloco principal de comandos. Cada procedimento tem o seu próprio bloco e a unidade tem apenas o fim no final do arquivo para informar ao compilador que não há mais nenhum procedimento a ser lido. Mas, Pistola, se a unidade não é um programa, como ela funciona? Então, gafanhoto, no Portugal existe uma palavra reservada específica para essa função, que é a palavra usar. Algumas outras linguagens chamam ela de incluir. O objetivo dessa palavra reservada é criar uma seção onde você irá listar todas as unidades que serão utilizadas no seu programa. Atualizando os nossos programas, nós teremos esse resultado. Veja que nós temos uma nova seção iniciada com a palavra reservada usar e o nome da unidade que nós criamos. Isso informa ao compilador que nós estamos usando uma biblioteca de funções chamada receitas. Esse recurso permite que nós possamos usar as mesmas funções em diferentes programas sem a necessidade de duplicação de código, pois a implementação do procedimento estará toda dentro da unidade. Dessa forma, sempre que você precisar fazer uma correção ou uma melhoria, você fará num único lugar. Você fará dentro da unidade. Com a correção feita, basta você recompilar os programas que usam essa unidade ou pelo menos aqueles que usam o procedimento que foi alterado. Pois, se eu alterar apenas o procedimento refogar cebola, o programa bife a cavalo não precisa ser recompilado, pois ele não usa esse procedimento. Bem, agora que você aprendeu perfeitamente o que é e como funciona a programação estruturada, nós iremos retornar ao nosso programa calçar. Se você não lembra, os procedimentos calçar meias e calçar sapatos são praticamente iguais. Eles são específicos
são independentes e, por isso, podem ser colocados dentro de uma unidade específica, que nós iremos chamar de calçados. Assim, nós teremos o programa Calçar usando a biblioteca Calçados. Entretanto, aqui nós temos um problema de lógica. O programa Calçar faz referência à biblioteca Calçados, ou seja, ele usa os procedimentos dessa unidade. Só que os procedimentos da unidade Calçados usam as variáveis que estão declaradas no programa Calçar. Para solucionar esse problema, basta você adicionar uma seção Usar dentro da biblioteca Calçados, informando o nome do programa Calçar, certo? Errado. Quando você incorpora uma unidade em um programa que, por sua vez, faz referência à primeira unidade, você cria uma situação que nós chamamos de referência cruzada. Esse tipo de interdependência não é algo bom na programação. Uma biblioteca tem que ser o mais independente possível. A interdependência entre unidades em um software é conhecida como acoplamento. Quando um software apresenta várias dependências, ele é classificado como tendo acoplamento forte ou alto acoplamento. Por outro lado, quando um software possui poucas dependências, ele é considerado como tendo acoplamento fraco ou baixo acoplamento. Assim, o nosso objetivo é sempre ter nenhum acoplamento ou pelo menos um baixo acoplamento. Como o programa Calçar precisa da biblioteca Calçados, nós não poderemos remover essa dependência. No entanto, nós não precisamos criar uma outra dependência dentro da biblioteca. Dessa forma, para resolver esse pequeno problema, basta declarar as variáveis dentro da unidade. Assim, nós podemos usar tanto os procedimentos quanto as variáveis globais dessa biblioteca, mantendo a sua independência. Bem, apesar de ser possível acessar diretamente essas variáveis usando apenas os seus nomes, essa não é considerada uma boa prática, pois isso também é caracterizado como acoplamento. O ideal é que tenhamos um procedimento que funcione como uma interface de acesso a essas variáveis. Interface, no desenvolvimento de software, pode se referir a diferentes coisas. Mas quando falamos sobre bibliotecas de funções, estamos falando sobre uma abordagem que fornece uma camada de abstração e padronização, permitindo que desenvolvedores usem funções da biblioteca sem se preocuparem com os detalhes de implementação. Uma interface é como um painel de elevador. Você entra no elevador, pressiona o botão referente ao andar onde você pretende ir e, de repente, a porta abre no andar desejado. Esse painel é a interface de acesso ou interface de comunicação, onde você apenas informa o número do andar. Todos os comandos necessários para te levar ao andar informado são invisíveis, são transparentes para você. Fica tudo encapsulado nessa interface. O único dado que a interface te solicita é um parâmetro de entrada, que neste caso é o andar de destino. Um parâmetro é uma variável local, ou seja, ela só existe dentro do procedimento, mas precisa ser informada no momento da chamada do procedimento. É uma variável que precisa ter sua inicialização preenchida na chamada do procedimento. Para o nosso exemplo, nós iremos criar o procedimento informar PES. Esse procedimento terá dois parâmetros de entrada.
Como o parâmetro é uma variável, ele também precisa ter um identificador e um tipo de dado. E da mesma forma que fazemos na declaração das variáveis, nós também podemos usar vírgulas na declaração dos parâmetros do mesmo tipo. Caso tenha parâmetros de tipos diferentes, você terá que colocar um ponto e vírgula após o tipo de dado, informando o término dessa declaração. Para o nome do parâmetro, valem as mesmas regras da identificação das variáveis. Só pode letras, números e o underscore. No entanto, é muito comum você precisar de parâmetros com nomes iguais ao de variáveis locais ou globais. Por isso, costuma-se usar um padrão de nomenclatura onde os parâmetros se iniciam com o underscore. Esse não é o parâmetro que eu uso. Mais adiante vamos tratar sobre nomenclaturas de identificadores, mas por enquanto vamos usar esse padrão. O que o procedimento InformAPES faz é preencher as variáveis globais da unidade calçados com os valores informados nos parâmetros. Mas, Pistola, por que criar um procedimento se eu posso fazer isso direto? Flexibilidade, gafanhoto. Flexibilidade. Criar um procedimento dessa maneira permite que você possa alterar aspectos internos da sua biblioteca sem que isso impacte nos programas. Nesse exemplo, nós poderíamos alterar os nomes das variáveis globais. Nós poderíamos alterar os tipos das variáveis globais. Nós poderíamos fazer qualquer alteração desde que não alterássemos a assinatura do procedimento. A assinatura do procedimento refere-se à combinação única dos elementos que o definem, ou seja, nome, quantidade de parâmetros e tipo dos parâmetros. Se essa combinação não for alterada, os softwares que fazem uso desse procedimento não precisarão ser alterados. Você pode mudar tudo dentro do bloco de comandos, desde que não altere a assinatura do método. Se precisar alterar a assinatura, então você vai ter que alterar todos os programas que fazem uso desse procedimento. Mais adiante, nós iremos falar mais sobre interface e encapsulamento. Até lá, entenda que isso é uma boa prática de programação. Bem, agora que nós temos o nosso procedimento interface para a manipulação das variáveis, vamos atualizar o procedimento identificar o usuário. Revisando, esse procedimento preenche as variáveis globais de acordo com a resposta do usuário. Agora que temos um procedimento específico para fazer isso, nós não precisamos mais acessar as variáveis diretamente. Basta chamar o procedimento InformAPES e passar o valor das variáveis. Veja que essa alteração deixou o código mais limpo. Isso aconteceu porque estamos preenchendo o valor das duas variáveis com apenas um comando. Quer dizer que nós temos que criar procedimentos para preencher variáveis globais todas as vezes? Não. Nesse caso, nós criamos esse procedimento para flexibilizar a manutenção da biblioteca calçados. Nós diminuímos o acoplamento entre o programa e a biblioteca. E assim ficou o nosso programa após todas essas alterações. Dentro do programa, temos apenas a implementação do procedimento identificar usuário, enquanto usamos os procedimentos implementados na biblioteca calçados. O software ficou mais fácil de ler e mais fácil de dar manutenção, além do fato que a criação da biblioteca vai nos permitir o reaproveitamento do código. Para falar a verdade, dá até para jogarmos o procedimento identificar usuário dentro da biblioteca,
mas essa é uma análise que faremos depois. Gafanhoto, nessa aula nós falamos sobre muitas coisas: programação estruturada, biblioteca de funções, acoplamento, interface, encapsulamento. Se não entendeu algum desses tópicos, Google. Pelo menos agora você sabe o nome técnico correto para pesquisar. Mas pode ficar tranquilo que falaremos mais sobre esses tópicos, pois eles fazem parte do desenvolvimento de software e, como eu disse, o nosso curso é definitivo. Beleza? Então, até a próxima. Beijo, fui!